hoje eu estava meditando, né? Estava em casa, eu estava meditando na palavra, conversando com Deus. Tem horas que a gente fica bem preocupada, sabia? Pastora, mas você não falou que a gente é de Deus, a gente tem que ficar tranquilo? Tem. Mas tem hora que a gente fica meio preocupada, que não é todo mundo, mas o povo. Às vezes parece que existe um espírito que está enganando a igreja de Cristo, enganando mesmo. A pessoa já não vê mais o perigo perto, entendeu? Ontem à noite eu preguei sobre aquele povo que eles resistiam a Moisés. Eles achavam que Moisés estava pregando coisa na cabeça dele. Moisés já veio fazer a gente parar nesse deserto. Agora ele quer dar um de príncipe sobre nós, quer mandar na gente agora. Eles não compreendiam que Jesus ele não vai descer aqui na terra de novo para guiar a gente para o reino do céu. Ele vai levantar, ele levantou pessoas para isso. Como Deus, né? Deus ele falou para Moisés: Moisés, eu desci para livrar o meu povo. Eu vou enviar você. Você está entendendo? Deus falou assim: eu desci para enviar meu povo. Pode deixar que eu mesmo vou lá. Não. Eu não vou enviar você. Então Deus sempre usa um homem ou usa uma mulher para pregar para a gente, mostrar o caminho certo, o caminho errado. Hoje eu estava em casa meditando, desde de manhã que o Espírito Santo está falando isso no meu coração, desde a hora que eu acordei de manhã que eu estava orando. Deus estava falando no meu coração: Fabiana, as pessoas hoje em dia, elas começaram a achar que o pecado é normal, é comum pecar, certo? Porque da vida isso acontece. E não é, gente, não é. Deus, ele é bom, ele é benigno, ele é misericordioso, mas ele nunca disse que aceitaria o nosso pecado, entendeu? Inclusive, o nosso pecado custou muito caro para Jesus. É o que Deus hoje estava falando no meu coração. Custou muito caro. Jesus morreu, foi crucificado, foi escarrado, foi cuspiram nele, bateram nele, pregaram ele lá na cruz. Ele foi humilhado, Filho de Deus, para libertar a gente do nosso pecado. Então hoje eu até preguei uma palavra desse, quando Jesus liberta a gente do nosso pecado, que a gente volta, a gente está crucificando de novo o Filho de Deus. Isso é muito sério, isso não é uma brincadeira. Então hoje em dia o diabo está fantasiando o pecado, enfeitando o pecado, modernizando o pecado, entendeu? É para o pessoal aceitar o pecado como normal. Não é normal. Isso afasta a gente de Deus. Isso mata a pessoa espiritualmente, mata fisicamente. E o problema de muitas pessoas hoje em dia é realmente o pecado. Porque desde onde que eu tenho orado a Deus e desde onde que Deus tem falado no meu coração, Fabiana, tudo bem, as pessoas querem ser abençoadas, buscam a Deus, poxa, por que o milagre não aconteceu? Mas gente, as pessoas não estão interessadas em obedecer a Deus. Você entendeu? Ter uma intimidade com Deus, fazer o que Deus está falando. A pessoa vai para a igreja, mas continua fazendo a mesma coisa errada. Isso aí, gente, isso não é ser cristão. A gente tem que despertar isso. Ser cristão não é você ir na igreja e continuar nos seus próprios erros. A palavra de Deus é o evangelho de arrependimento, de mudança, de conversão. Você está entendendo? Tem muita gente sendo enganada pelo diabo. A pessoa vai para a igreja e continua vivendo do mesmo jeito. E na mente dela, ela acha que está, não, eu estou com Deus, estou tudo certo. Não está, gente. Tá, porque precisa haver uma separação do pecado para a gente estar com Deus. Pastor, me explica aqui, o que é pecado? Tudo aquilo que Deus está usando lá, o pastor e a pastora, para falar para você não fazer, ou você fazer, está na Bíblia, que você não faz. Ou aquilo que Deus está mandando você parar de fazer, que você não faz, não para. Isso se chama uma desobediência. Vamos ver o que é o pecado?
Primeiro, vamos lá no livro diz a gente, também não adianta. Uma vez o meu pastor falou uma coisa que é verdade, eu concordo com ele. Não adianta a gente abrir a Bíblia aqui, o Espírito Santo mostrar tudinho para você, e você sair daqui e continuar fazendo a mesma coisa, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Cada pessoa vem na igreja, Deus te mostra tudinho, explica tudinho para você, e depois você sair fora daquilo ali. Aí a pessoa sai da igreja e continua vivendo a mesma coisa. Se errar, continua errando. Hoje eu fui na rua e aconteceu um negócio comigo na rua que lá atrás, um tempinho atrás, não é nada de grave, coisa gravíssima não, mas lá atrás eu mesmo, quando eu cometi esse erro. Aí hoje eu fui na rua e falei, não, hoje eu nunca cometi esse erro. Aí o diabo, mas tempo desse atrás você sempre fazia, eu falei, pois é, mas todo dia é dia de se consertar, Satanás. A partir de hoje eu não vou fazer mais erro, acabou. Sim, entendeu? Se você não resolver mudar, Jesus não pode forçar você a se converter, gente. Jesus nunca vai pular na tua frente, larga esse pecado à força, não. Ele já mostrou para você que Ele é Deus. Ele já mostrou para você que Ele é bom. Ele já te libertou. Já te ensinou o caminho que você tem que andar. Já te deu vários livramentos. Se não fosse Ele, você não estaria nem aqui. O que você quer mais? Ele já fez a parte dele, agora eu tenho que fazer. Entendeu? Eu não posso continuar insistindo no meu erro. Isso vai acabar com a pessoa, acaba com a pessoa. Gente, pede força a Deus. Por isso que eu te falo, às vezes tem pessoas que não tem força para orar. Tem pessoas que não têm força para aplicar o jejum. Nem que você vai se livrar do seu pecado desse jeito. Você não tem força para buscar Deus. Entendeu? É muito sério isso. E o verdadeiro arrependimento, ele dói, sabe? Você não quer mais. Eu acho que o pior castigo que o ser humano pode ter, Deus castiga, gente. Irmão, o pior castigo que o ser humano pode ter é se separar de Deus. Acabou, hein? E o pecado separa a gente de Deus. Você já não é mais a mesma coisa. Você já não sente mais a presença de Deus. Vai criando aquele abismo cada dia. Parece até que você nunca conheceu Deus. E você já conheceu Deus, já tem intimidade com Deus. Só que o pecado está separando vocês. Se você não lutar para voltar, daqui a pouco você vai fazer pior do que fazia lá atrás, antes de você se converter. Porque os demônios estão tomando conta. Até uma hora você esquecer de Jesus. Você esquece até que um dia você conheceu Deus. Tem gente que esquece até que foi batizada com o Espírito Santo. Eu já atendi uma mulher que ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela passou anos. Sei lá, não sei se foi 10 anos, sei lá, muitos anos. Sem falar em língua. Ela já tinha sido batizada uma vez, mas não tinha intimidade com Deus mais. Ela foi ser renovada depois de muitos anos aqui na igreja, numa campanha que eu fiz. Por quê? Se você deixar, o pecado vai criando de novo um abismo entre você e Deus. De novo vai criando. E esse abismo ele vai fazendo assim, ó, aos pouquinhos. Não é de uma vez só não, assim. Chega uma, você quer voltar, cadê que você consegue mais? O demônio já começou a agarrar você para você não voltar mais. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Tudo aquilo que Deus está ensinando pela palavra, gente, a porta é estreita. Jesus avisou. Você entrar na porta de Deus para você ser salvo, você vai precisar se esforçar para lutar contra o pecado. Tem gente que não luta, não ora, não faz jejum, peca voluntariamente, que nem eu estou falando, o diabo está fazendo as pessoas achar que isso é normal, o pecado é normal. Não é normal, isso destrói a pessoa, gente. Afasta a gente de Deus, isso é muito sério, atrapalha tudo. Então lá no livro de Isaías, vamos lá. Que às vezes a gente está postando um negócio aqui na Bíblia, a pessoa está vendo na Bíblia, mas ela sai daqui da igreja e continua a mesma coisa. Você tem que tomar uma decisão com Deus.
Não adianta você apenas orar e orar e orar e não tomar uma decisão, gente. O Jonas, ele pecou. Porque Deus mandou o Jonas ir para onde? Para Nínive. O Jonas foi para onde? Para Tarsis. Lá quando o peixe engoliu Jonas, ele se arrependeu e orou, não foi? Mas Deus mandou o peixe vomitar o Jonas, porque o Jonas se arrependeu e resolveu ir fazer o que Deus mandou. Deus não vê que você se arrependeu quando você só pede perdão, gente. Deus vê o seu arrependimento quando você muda de atitude. Não, eu não vou mais fazer isso aqui. Eu estou com nojo, não quero mais fazer isso. Deus me dá uma prova. Você toma nojo daquilo. Você entendeu? O filho pródigo, Deus entendeu que ele se arrependeu. Não foi antes dele vir falar, o pai já entendeu já que ele tinha se arrependido. Por quê? Porque ele voltou. Você entendeu? Antes dele abrir a boca, se ele voltou é porque ele se arrependeu. Você está entendendo? Então, gente, não é só palavras. Servir a Deus não é só você, meu Deus, eu te amo tanto, me perdoa, tá? Mas você mudou? Não. Você continua fazendo a mesma coisa. Então, não funciona desse jeito, gente. Entendeu? Não, mas Deus falou, se for fiel, confessar, irmão, Deus falou, mas a gente não podemos se aproveitar da graça de Deus, não, gente. Você entendeu? Já que Deus deixou uma porta, eu vou pecar voluntariamente. Não, eu tenho que pedir força, eu tenho que sair daquilo ali. Nem que eu tenha que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que pedir a Deus. E eu não estou falando isso aí para você não, tá? Eu vivo isso. Quando eu percebo que tem um pecado, um negócio tentando me arrastar para longe de Deus, irmão, eu começo a fazer força para ir para perto. O negócio é tentando me arrastar para longe, eu começo a fazer força para ir para perto. Eu começo a orar, começo a jejuar. Irmão, peça a Deus, eu acordo de madrugada, Senhor, não, se eu afastar do Senhor, eu não posso de jeito nenhum, o Senhor precisa me ajudar, tá entendendo? Mas você não luta e aquilo vai te afastando de Deus. Daqui a pouco você tem que voltar, cadê? Não dá mais. Sim, entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá. Lá no Isaías 51. Lá no Isaías 51, não, é Isaías 59, gente. É 51. E às vezes você vem para a igreja, Deus não está falando para você para te condenar, para te destruir, não é isso não, gente. Será que você entende que Deus está preparando uma igreja santa, lavada, remida, que Ele quer que você esteja dentro dessa igreja? Que não é essa igreja que estão, não é isso que estão vendo hoje em dia, que estão chamando de evangelho. Não estou julgando que é só aqui não, mas tem muita coisa aí que o diabo está enganando os outros, gente. O pessoal está na vaidade, o pessoal está, entendeu? Está em outro clima. Cadê o evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, a renúncia para seguir a Cristo? Cadê essas coisas? Daqui a pouco Jesus vem, está todo mundo aí distraído, entendeu? Irmão, não pode ser assim, irmão. A gente tem que ter vida de comunhão com Jesus, tem que orar, entendeu? Não pode estar assim. Todos os dias Satanás tenta você, tenta mim. Se você não for uma pessoa de oração, você não aplicar um jejum, você vai cair nas armadilhas do diabo. Ele falou lá, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Agora preste atenção, gente. Se eu orar, se eu jejuar, se eu passar a noite inteira orando, o dia todo, 10 dias, 5 meses, e eu não obedecer o que Deus está falando, não adianta, gente. Primeiro de tudo é a obediência. O que Deus está mandando a fazer pela palavra? É isso, é X. Então eu vou pedir força a Deus para me fazer X. Porque eu não sei, Deus, eu estava orando desde manhã, Deus estava falando isso no meu coração, tá vendo? Eu não sei. Porque Deus fala com a gente, né? Nossa, eu não sei o que Deus do povo. O povo acha que não precisa obedecer ele. Prega. O diabo enfiou na cabeça da pessoa que você não precisa mais obedecer a Deus. Não funciona assim, gente. Isso tem que sair da cabeça do povo.
Jesus nunca disse que é normal a desobediência. Desobediência é um pecado. Quando Deus está mandando você fazer uma coisa, você não faz. Ou quando Deus manda você parar com aquilo ali, você não para. Isso é um pecado, gente. Entendeu? Hoje em dia as pessoas não encaixam. Eu fui orar por uma pessoa, presta bem atenção, não estou citando o nome não. Gente, eu já expulsei o espírito da morte várias vezes da pessoa. Aí, dia desse, aí a pessoa mandou uma mensagem de novo, falando que me contou, né, um negócio lá que aconteceu e tal. Eu entendi que era aquele espírito da morte rodeando a pessoa de novo, entendeu? Mas por quê? Não entra na cabeça da pessoa que vem para a igreja, mas não, gente, não é assim do jeito que a pessoa vai. Eu vou ir para a igreja, minha vida vai mudar agora. Irmão, precisa haver uma obediência. Não entra na cabeça da pessoa que a pessoa tem que obedecer a palavra, não é só vir na igreja. Aí eu estava pensando, meu Deus, às vezes, claro, eu estou profetizando em nome de Jesus, que isso não vai acontecer na vida dela, que eu tenho orado muito para isso. Mas às vezes as pessoas morrem por falta de entendimento. Entendeu? A pessoa não precisa pedir força a Deus para abrir o entendimento do nosso coração, gente. A sua visão espiritual, senão você não enxerga que o pecado destrói a pessoa. Você destrói sua vida, destrói casamento, destrói tudo. Tem que voltar para Jesus. Nem tudo é você, também eu vou ficar orando de novo. Não, você tem que voltar para Jesus. Você tem que orar sim, aplicar o jejum, orar sério. Mas pedir força a Deus. Deus, o Senhor está falando na sua palavra, eu quero viver isso aqui. Eu não posso ouvir uma coisa e fazer outra, ouvir uma coisa e fazer outra. Gente, isso tem que acabar, gente. Porque uma hora o diabo pega de uma tal maneira que você não sabe o que ele vai fazer. Você entendeu? Deus alerta toda a Bíblia o perigo que é o pecado. Ele avisa isso para a gente. Você insistir nisso é como se você estivesse desafiando o perigo. Você já viu aquelas pessoas que pegam a moto, anda de uma roda só? Você já viu? Aquelas pessoas que fazem isso, ela gosta de adrenalina, né? Está desafiando a morte. A gente, quando sabe que o pecado é perigoso, que ele pode uma hora acabar com a gente fica insistindo naquilo ali, a gente é como se estivesse desafiando a morte. Porque o salário do pecado é a morte, então a gente tem que vigiar. Uma hora você pode estar em pecado, o diabo dar um infarto, fazer a pessoa cair durinha, porque a pessoa está separada de Deus. Você está entendendo o perigo? Passa um dia em pecado, eu estou um dia separado de Deus, irmão. Claro que o diabo vai me atacar. E se eu estou um dia separado de Deus, do nada ele pode me atacar de um jeito que ele pode acabar comigo, irmão. Não dá tempo de eu voltar. E aí? Aí eu morro em pecado, não vou ver Jesus, perdi minha salvação. Entendeu? Você vai dormir em pecado, Jesus volta de madrugada, você fica. Ou você morre de madrugada, cadê Jesus? Você nunca mais vai ver Jesus. Gente, isso é muito sério. É uma separação pro resto da vida. Não podemos brincar com perigo, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é muito sério. Nós fomos feitos cristãos para andar em comunhão com Deus. A gente não pode andar separado de Deus. É um perigo você se separar de Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó. E o pecado é a salvação do povo, né, de Deus. Ele está dizendo aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Porque às vezes você está orando um negócio a Deus, pastor, por que eu oro, o negócio não acontece, irmão? Para Deus atender você também, você não pode estar no pecado, você tem que estar na obediência a Deus, irmão.
Estão entendendo direitinho? Eu não posso estar em pecado. Um dos pecados também, onde eu preguei sobre isso, é quando você quando a pessoa resiste o homem e a mulher de Deus. Porque o Corá, Datã e Abirão, que foi a passagem que eu preguei ontem, eles morreram, ele e a família deles por causa disso. Eles achavam que Deus não estava usando Moisés, não. Moisés, isso é coisa do cabelo de Moisés. Moisés, tudo bom? Moisés ainda acha que ele ainda vai ficar mandando na gente. Então eles não aceitavam, eles não se submetiam à liderança que Deus colocou sobre eles. É outra coisa que na igreja hoje em dia as pessoas pensam que isso é comum. Isso não é comum, gente. A Bíblia diz: obedecei a vossos pastores. Você resistir à pessoa que Deus botou na sua vida para pregar para você, isso não é uma coisa boba, não, gente. Não, pelo amor de Deus. Todo mundo obedecia lá Paulo na igreja, obedecia a Pedro. Porque a Ananias, a filha, foi mentir para Pedro e morreu. Corá, Datã e Abirão, Moisés mandou chamar eles. Fala com Moisés que nós não iremos. Foram engolidos vivos. Você está entendendo? Que se Moisés não foi levantado por um homem. O homem pegou lá o Moisés, ele resolveu liderar o povo. Como eles achavam, né? Moisés se fez príncipe no meio dele. Não, gente. Deus escolheu Moisés e botou ele lá e falou: Moisés, o Arão vai ser como profeta e você vai ser como Deus por Arão. O Moisés era um homem simples. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso, só que ele tinha intimidade com Deus. Moisés falava com Deus face a face. E Deus estava usando Moisés para ensinar aquele povo, gente. Você entendeu? Toda vez que você, repara só, toda vez que você começa a resistir muito um homem, uma mulher de Deus, que é o pastor e a pastora, as coisas começam a não dar certo para você. Você começou a resistir a Deus, você não entende isso, ainda não encaixou na sua cabeça, e quando você erra como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está errando com Deus. Diz que a Bíblia diz: obedecei a vosso pastor. Pastor nunca vai pular na sua frente: não, você é obrigado a obedecer. Não, mas quando você não obedece, você pode ir no cinema, pode ir no shopping, pode ir na praia. Deus usou o seu pastor para falar uma coisa que você não quis fazer. Não, isso aí é coisa da cabeça do pastor. Pode ter certeza que aonde você vai, você está em desobediência a Deus, irmão. O pastor não vai andar atrás de você como você está. Porque Deus usou o pastor para falar uma coisa que você não fez. Você está entendendo? Se não, para que a gente precisa de pastor então, gente? É para ficar falando à toa no púlpito? Você está entendendo? Que é para ensinar o que você vai fazer. Você tem que fazer para ser abençoado. Você está sendo ensinado. Jesus ensinava a multidão, chamava ele: vem cá, ouvir e entender. Olha, amai a vossos inimigos, fazer o bem, perdoar, se tem de uma. Mas para que Jesus ensinava isso, gente? Porque a Bíblia diz que ele ensinava na sinagoga. Era para quê? Para o pessoal aprender, irmão, botar em prática. Ele não estava falando ali à toa. E depois ele foi embora e falou para os discípulos: olha, vocês vão ficar aí, pregar o evangelho, ensina o povo. Entendeu? Tem até uma parte lá que ele fala lá: ensina o povo, batiza, expulsa os demônios. Você está entendendo? Então, gente, se é para a gente vir para a igreja, a gente não aceitar o que o pastor fala, não aceitar o que a pastora fala, continuar vivendo do mesmo jeito, para que pastor? Você está entendendo? Foi o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão. Eles não aceitaram o que Moisés falava, porque eles morreram, irmão. Nós não alcançaram a terra prometida. Eles se rebelaram contra Deus. Você entendeu? Isso é uma coisa que a pessoa acha que é muito comum, mas isso não é uma coisa comum, gente. Hoje eu estava orando a Deus, eu estava falando: Deus, que o Senhor, pelo amor de Deus, fala no coração do teu povo, que o Senhor fez no meu coração. Ajuda eles a entender, dá a eles o entendimento que o Senhor me deu.
que eu não sou mais santa, melhor do que todo mundo, não. Mas, gente, eu vejo muito sério o meu pastor, gente. Pelo amor de Deus, eu não vejo o pastor um homem, simplesmente um homem comum que está falando, enchendo minha cabeça, não vejo isso, não, gente. Deus usa ele para falar comigo, isso é muito sério, eu tenho que obedecer. Eu não posso me rebelar quando o meu pastor está pregando. Isso é coisa da cabeça do pastor, vai jogando piada para os outros irmãos, isso é, pelo amor de Deus, é o fim da minha fé se eu fazer isso. Eu vou naufragar com certeza, porque eu estou em conta que Deus está usando o pastor para me ensinar. Então quer dizer que eu vou sozinha? Eu não preciso de ninguém, não preciso que ninguém me ensine. Então tem um espírito agindo em mim, gente. Você está entendendo? Tem, porque todos eles tiveram um líder, por que eu não vou ter? Não? Deus usou Moisés, usou Davi, usou Josué para liderar aquele povo, usou Pedro, usou Paulo. Por que só eu que não vou ter ninguém? Eu tá bom do jeito que eu quero, não preciso ouvir ninguém, não preciso obedecer ninguém, não tem uma coisa esquisita em mim. Fala a verdade. Gente, não é normal a pessoa não se submeter à autoridade espiritual que Deus botou na vida da pessoa, isso não é normal. E ontem eu até preguei sobre isso. Quando é uma pessoa que o diabo, que realmente Jesus não está usando, o diabo não liga não, irmão. Vai lá, ouve mesmo. Isso aí, faz o que o fulano está falando. Mas quando a pessoa realmente é uma pessoa que anda com Deus, que tem comunhão com Deus, o demônio faz de tudo você não obedecer àquela pessoa. Que é para você não se aproximar de Deus, entendeu? É isso. O diabo sabe quem é usado por Deus, quem não é. Deus sabe quem é dele, quem não é. Isso tudo está escrito na Bíblia, gente. Mas é triste uma pessoa morre em pecado. Aí chega lá, mas por que eu estou aqui e tal? Aí chega lá embaixo, a pessoa vai acreditar que aquele pastor, aquela pastora era usado por Deus. E aí já era. Você está entendendo? Aí já era. Não dá mais tempo. Então, hoje em dia, gente, a gente tem que vigiar muito, a gente tem que sair dessa área da religiosidade, sabe? Daquela área de ser bobinho, o diabo engana, toda hora o diabo joga você contra alguém, toda hora o diabo joga você contra a palavra, toda hora o diabo te dá uma rasteira, mas irmão, até quando o diabo vai ficar te enganando? Você tem que despertar, gente. Entendeu? Não vou deixar o diabo me enganar, mas não está amarrado. Agora eu vou prestar atenção na palavra, eu vou viver o que Deus está falando, eu vou pedir força a Deus, eu não aceito mais ser enganada pelo diabo. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Entendeu? Senão você fica toda a vida ali, entrando, saindo, todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa. Nada muda. Aí ele está dizendo aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mas ele disse, nem agravava os seus ouvidos para não poder ouvir. Aí ele está falando, mas as vossas iniquidades, que são os pecados, né? Fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Vamos dar uma paradinha aqui para entender? Irmão, isso não é só você não, é você, sou eu, qualquer pessoa. Você está em pecado? Tá, Jesus não consegue te ver, não consegue te ouvir. Você está separado de Deus. Ele está falando aqui, os vossos pecados separam você dele. Você entendeu? Você separado de Deus, você está correndo um risco enorme. Você entendeu? É o que eu estou falando. Uma hora dessa, você separado de Deus é um prato cheio para o diabo, não tentar atacar a sua vida. Ou você dá um piriquipaco, morre aí, separado de Deus. Cadê a sua salvação? Você perdeu a sua salvação. Entendeu? Então, nós que somos cristãos, nós temos que porfiar por entrar na porta estreita, não se esforçar por obedecer a Deus.
Entendeu? Não é fácil, mas também não é impossível. Entendeu? Tem que pedir força a Deus, tem que ser uma pessoa de oração, tem que aplicar um jejum, tem que pedir a Deus, Senhor, isso aqui eu não estou conseguindo parar, isso está me afastando do Senhor. Eu sinto que toda vez que eu faço isso aqui, sei lá, parece que é uma separação entre a gente. Eu estou precisando da sua ajuda para o Senhor me tirar daqui. E Ele ajuda. O Davi, ele disse que ele estava no lago, como um lago horrível de lodo. Sabe o que é um lago de lodo? O lodo escorrega. É uma coisa que toda hora o Davi caía no mesmo lugar. Toda hora ele caía no mesmo lugar. O que ele fez? Ele pediu força a Deus, clamou a Deus. E ele disse que Deus tirou ele daquele lago, daquele lugar que ele caía, da mesma coisa, Porque às vezes a pessoa está assim, toda hora a pessoa cai na mesma tentação. O diabo não precisa nem mais ser criativo, não. Tá entendendo? Tem gente que o diabo não usa nem mais a criatividade, ele já sabe como vai derrubar a pessoa, ele está acostumado. Entendeu? E ele clamou a Deus, Deus tirou ele daquele lago escorregadio de lodo. E Davi disse que botou os pés dele sobre uma rocha, firmou os pés dele e botou um novo cântico na boca dele. Quer dizer, acabou o problema. Entendeu? Por quê? Às vezes a pessoa, poxa, o que eu oro, parece que Deus não me ouve. Não é que Deus não quer te ouvir, mas Ele está explicando por quê. Vamos repetir aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Não é isso? Nem agravado seus ouvidos, para que não vos ouça. Deus não está com problema de ouvido, não. Ele não consegue te ouvir, não é isso. Qual é o problema? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encontram o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quer dizer, o pecado está atrapalhando de Deus te ouvir, está atrapalhando de Deus te ver. Isso é desde o princípio, gente. Isso é desde o princípio. O pecado tem que ser tirado. Você não vai ouvir em lugar nenhum da Bíblia que Deus disse, eu aceito você com o seu pecado. Não. Deus nunca disse isso. Se você for fiel a confessar os seus pecados, serei fiel justo para te perdoar. Mas é para você se consertar com Deus, irmão. Você acabou de pecar, vai lá, confessa, acabou de estar aí pecando de novo. Vai lá, confessa, está pecando de novo. Não, você tem que pedir força a Deus para sair daquilo ali. O pecado que ele está dizendo faz o que? Uma separação entre vós e o nosso Deus. Vamos ver um exemplo. Pastor, o que é pecado? Vamos ver um exemplo de pecado lá no livro de Gênesis. Vamos ver o que é pecado, como é que ele separa a pessoa de Deus. Gente, a gente precisa entender essas coisas. Não pode a gente viver se enganando, entendeu? O diabo vai engabelando a pessoa, vai fingindo que está tudo bem. Não está tudo bem. Só vai estar tudo bem quando você pedir força a Deus. Não, agora eu chego. Tudo aquilo que deu uma prova eu não quero mais. Eu vou lutar, mas eu vou vencer. É isso que você tem que fazer. Glória a Deus. Lá no livro de Gênesis, olha só o que o pecado faz. Gente, lá ele falou que o pecado faz o quê? Separação, não é? Entre nós e Deus. Nós estamos no século 21, mas Jesus disse, céu e terra passará, mas minha palavra não há de passar. Pecado não tem esse negócio de século, não. Ele sempre vai ser pecado. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó, vamos lá, Gênesis. Tentação de Eva e a queda do homem. Espera aí. É aqui não. É Gênesis 18. 2:18.
escuta, gente, a gente vem para a igreja, Deus está falando isso aqui, daqui a pouco a pessoa está fazendo a mesma coisa. Misericórdia. Assim os céus e a terra e todo seu exército foram acabados, não é isso? E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizeram, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou, e toda a sua obra que Deus criara fizeram. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que Deus fez a terra e o céu, não é isso? E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor o homem, e do pó da terra, e soprou nas suas narinas. E foi feito, nas suas narinas, no pó da terra, soprou nas suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito, a alma vivente. Plantou o Senhor Deus o jardim do Éden e o lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra, de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bedélio, pedra sardônica. E o nome do segundo é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor o homem e pôs-se no jardim do Éden para lavrar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí, vamos dar um pouquinho agora lá no capítulo 3. Não, no capítulo 3. Deus, ele botou lá o Adão e a Eva e deu uma ordem a eles: olha, toda árvore que tiver no meio do jardim, vocês podem comer, menos daquela árvore do bem e do mal. Isso, gente, preste atenção, foi um mandamento de Deus. Eu queria que isso entrasse no seu coração. Isso foi um mandamento dele. Deus falou: vocês podem comer de toda a árvore, todo fruto que tiver, menos aquela ali, que aquela ali é do conhecimento do bem e do mal. Pastora, graças a Deus, hoje Deus deixa a gente comer de tudo, né? Nem tudo, gente. Me explica isso aí. Hoje, os mandamentos de Deus são os mesmos, são mandamentos, mas são diferentes. Como, por exemplo, não é para você falar mal dos outros, não é para você odiar seu inimigo, é para você obedecer seu pai e sua mãe. São mandamentos do Senhor. Obedecer a vossos pastores. Coisas que Deus está falando para você na igreja, para você fazer ou você não fazer. E você atropela aquele mandamento.
Você está fazendo a mesma coisa que o Adão e Eva fez, de um jeito diferente, mas tá. Porque é uma desobediência. Estão entendendo direitinho? Não deixa de ser uma desobediência, que é diferente. Não é o fruto que você está comendo, mas às vezes é um perdão que Deus está mandando você perdoar, você não perdoa de jeito nenhum. Deus está falando para você amar seu inimigo, você está odiando seu inimigo. Você está entendendo? É tudo isso que Deus está falando. Às vezes Deus está falando, obedecer seu pai, sua mãe, você não obedece. Então, devolver o dízimo do Senhor. Tem gente que não devolve. Então a pessoa, ela enquadrou hoje em dia que é normal a desobediência a Deus. E não é, gente. Olha, o Adão e a Eva, tem gente que fica revoltada. Poxa, a gente está aqui por causa do pecado de Adão e Eva, mas pelo menos eles foram do pecado. E a gente? Deus está falando, sai daí, a pessoa está ali. Deus não para com isso, a pessoa está insistindo. Está entendendo? Ele está bem pior do que o Adão e Eva. Eles erraram quantas vezes? Uma. Quantas vezes a gente já errou? Você está entendendo? Então o que Deus está falando, que não, a gente precisa pedir força a Deus para não ir. Isso traz consequência para a nossa vida, gente. Uma hora Deus quer ajudar, a gente não consegue mais. Então, ele falou para eles não comer. E agora você vai entender também quem é que convence você a fazer diferente quando Deus fala com você. Ele está falando aqui, ó, vamos lá. Olha, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E o diabo, ele entrou na serpente para enganar Eva. Você está entendendo? A serpente estava pura, não. O diabo entrou nele. E aí, o que ele fez? Ó? E esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do campo? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando você sai da igreja, quando você não entender isso, é difícil para você. O diabo, ele trabalha na sua mente, gente. É ele que convence você a não obedecer a Deus. Ah, mas é o que? O pastor disse que tinha que ir para a igreja no estudo? Não, pastor, está pensando que a gente não tem o que fazer, não. A gente cheio de coisa para fazer, mal correria. Acho que a gente tem que ficar socado na igreja. É o diabo que vai lá e tira aquilo que Deus falou. Você está entendendo? É o que Deus disse? Tem que obedecer sua mãe. Sua mãe é chata. Hein? Também não está escrito que os pais têm que honrar a mãe e o pai, não. Os pais têm que não provocar a ira dos nossos filhos. Não, já viu que sua mãe é chata, enjoada, toda hora fica te chamando? É ele que faz isso, gente. Se deixar pela sua mãe, você não pode nada. Seu pai também, você não pode nada. É ele que trabalha na mente da pessoa para convencer a pessoa a não obedecer. Como coisa que seu pai e sua mãe não sabem, que você já é cheio de coisa para fazer. Então o diabo consegue trabalhar na mente da pessoa para fazer aquilo que Deus está falando para não fazer. Quando é marido também é a mesma coisa. Você não pode maltratar a mulher. Essa mulher é chata pra caramba. Todo dia fica pegando o teu pé. O diabo trabalha na mente do marido. Esse eu estou falando. E trabalha na mente da mulher. Submissa. Você é a Amélia por acaso? Você é bobona? Quem vai nessa submissa o quê? Sai dessa. Esse homem está muito folgado. Está entendendo? Ele trabalha na mente da pessoa. Vai devolver dízimo, pastor. O pastor está lá cheio de dinheiro aí, você que está precisando aí. Está entendendo? O diabo, é ele que faz isso. Você está vendo aqui que é ele. Ele chegou perto da ela. Deus falou o quê? Peraí, não é bem assim não. Aí começou a trabalhar na mente dela. Vamos lá. Aí olha o que a serpente disse, lá no capítulo 1, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você não vai morrer não. Quem disse para você que você vai morrer? Não é bem assim também não.
Entendeu? Ah, o pastor fica jogando piada aí pros outros, não é bem assim também não. Vai morrer nada. Fosse assim, ó, Juvenal faz a vontade lá, não morreu ainda. Você está entendendo? Ele começa a atrapalhar na mente da pessoa. Deus já não tinha falado que ia morrer? A Eva tinha que ficar com o quê? O que Deus falou, irmão. Melhor obedecer do que sacrificar. Aí o que aconteceu? Ele disse, ó. Então certamente disse a mulher. Não, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe. Deus sabe. Ainda usou o nome de Deus aí. Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo bem e mal. Você entendeu? O diabo usou a serpente para enganar Eva. Nada. Deus sabe, o dia que você comer daquilo ali, você vai ficar igual a Deus. Por isso que ele não quer que você coma. Aí, o que aconteceu? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Diz ela que era isso. Não foi Deus que falou para ela que ela ia ter entendimento, mas ela acreditou direitinho na serpente. Você está entendendo? Às vezes a gente o negócio não funciona na nossa vida porque a gente acredita certinho no diabo. O diabo está trabalhando na cabeça. Mas a pastora não disse que ia acontecer. Que não aconteceu nada. E que não sei o quê. A pessoa acredita no que ele está falando, gente. Se de vez ficar com o que Deus falou, não. Você vai na onda do diabo. E a gente só é feliz quando a gente obedece a Deus. Jesus disse lá no livro de Salmo, bem-aventurado, feliz, aquele que não anda segundo o conselho do livro. Porque a Eva andou segundo o conselho do livro. Ela acreditou direitinho no diabo, entendeu? A gente não pode cair nessa. Irmão, aquilo que Deus falou para você sim, ninguém pode tirar da tua cabeça que é sim. Aquilo que Deus falou não, ninguém pode tirar da sua cabeça que é não. Você tem que ser fiel a Deus. Às vezes a pessoa fala tanto de fidelidade, eu sou fiel a Deus. Mas o que é ser fiel a Deus? Sadraque, Mesaque e Abidnego foi fiel a Deus. Mandaram ele adorar uma estátua, ele sabia que tinha que adorar somente a Deus, ele não aceitou adorar aquela estátua. Mas quando Deus está mandando também você não mentir, o diabo está mandando você mentir, você precisa ser fiel a Deus. Mas se Deus falou para mim não mentir, eu não vou mentir. Se Deus está mandando eu obedecer o meu pastor, então eu vou obedecer o meu pastor. Se Deus está mandando eu obedecer meu pai e minha mãe, eu vou obedecer meu pai e minha mãe. Se Deus está mandando eu tratar minha esposa bem, ou se eu submisso ao meu marido, eu vou ser submisso. Você está entendendo? É você não negociar com Satanás de jeito nenhum. É ele que está enganando você. Você tem que entender isso. Ele trabalha na sua cabeça. Deus está falando isso aqui, está me usando para falar isso. Quando você sair daqui, o diabo vai começar a trabalhar na sua cabeça, não fazer o que você aprendeu aqui hoje. Ele faz isso. Entendeu? Ele trabalha na cabeça da pessoa para tentar impedir a pessoa de fazer aquilo ali que Deus mandou. Ele fez isso com a Eva, gente. Entendeu? Ele fez isso com a Eva. Começou a trabalhar na cabeça dela. Não é nada disso não. Deixa eu te explicar, vem cá. É que ele sabe que o dia que você comer dessa fruta aí, você vai ficar igual a ele. E não era nada disso. Aí o que aconteceu? Vamos lá. E viu que aquela árvore era boa para se comer e agradava os olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se
Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão, chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde está? Gente, preste atenção. Não dá tempo de eu ler essa passagem toda para você, mas se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que Deus, todos os dias, ele vinha passear com Adão e com a Eva de tarde no jardim. Eles tinham amizade, eles tinham intimidade de pai e filho. Todo dia Deus vinha e passeava com eles no jardim, conversava sobre os animais. Você pode botar o nome dos animais, você que escolhe e tal. Nesse dia que o Adão e a Eva pecou, Deus não veio passear com eles. Gente, a Bíblia não diz que Deus é onisciente. Deus não vê tudo. Que a Bíblia diz isso lá no livro de Hebreus, né? Que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que tratar. Se Deus vê todas as coisas, por que Deus estava procurando Adão? Vai dizer que ele não sabia onde Adão estava. Ele não estava conseguindo. Todos os dias Deus vinha, encontrava com Adão e com Eva, passeava com ele. Hoje não, nesse dia aqui não. Nesse dia Deus não conseguiu achar o Adão. Pastora, mas por quê? Você lembra que a gente leu lá? As nossas iniquidades faz separação entre vocês e Deus e encobre o seu rosto para que eles não vejam e os seus ouvidos para que não ouçam. Deus nesse dia não conseguiu ver o Adão. Por quê? Eles pecaram. Tinha uma muralha agora entre Deus e Adão. Você entendeu? Mas tinha um muro ali cobrindo o Adão ali que Deus não estava conseguindo ver o Adão. Quer dizer, quebrou a intimidade de Deus com Adão. A comunhão de Adão com Deus. Gente, isso não é história de Gênesis. Isso é hoje em dia. Toda vez que você peca, você está quebrando a sua comunhão com Deus. Entenda isso. Você está criando uma muralha na frente de Deus que Deus não consegue te ver. Não consegue te ouvir. Está quebrando a sua comunhão com Deus, irmão. Isso é muito sério. O pecado escondeu o Adão de Deus. Ele está, não é Adão, onde tu está? Nessa noite não era assim, antes Deus vinha, é o Adão, tá? Aquela intimidade, agora não, agora Deus não conseguia nem ver mais o Adão. Olha o pecado dele. Então ele disse assim: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Às vezes tem pessoas que costumam pecar e botar culpa nos outros. Eu pequei porque, Deus, eu não era para ter respondido minha mãe, mas também minha mãe fica me irritando. Olha só, entendeu? Eu sei que eu não posso tratar minha mulher mal, mas todo dia ela fica me perturbando. Perdi a paciência. Agora, tem gente que costuma pecar e bota a culpa nos outros. Irmão, você pecou, irmão. Não tem essa. Você que fez, você tem que assumir a culpa do que você fez. Entendeu? Minha mãe me irritou. Mas eu conhecia a verdade. Eu podia pedir força a Deus para me irritar ou não. Não era para poder cair na guerra. Então quer dizer que, Senhor, eu sei que o Senhor falou para me amar meu inimigo, oferecer outro lado da face, mas eu dei um burro nele porque ele ficou me irritando. E aí? Você pegou, você que deu um burro na pessoa. Entendeu? A pessoa te irritou, então você tinha que ter se preparado. A palavra de Deus não diz: fortalecei-me no Senhor e na força do seu poder para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu não perdoei ela porque o que ela fez foi terrível. Irmão, para de dar desculpa para Deus. Tem que sair usando desculpa. Jesus não falou que tipo de pecado que você deveria perdoar ou não.
Você já viu isso na Bíblia? Ó, se for razoável, você perdoa. Se for muito grave, não perdoa, não. Você já viu isso na Bíblia? Não. Então a gente tem que parar de dar desculpa para Deus, irmão. Tem que ser sincero com Deus. Deus, eu não estou conseguindo, não. Perdoar, me ajuda. Porque por mais terrível que a pessoa fez, eu vou ter que perdoar. Não posso carregar isso. Você tem que ser sincero, irmão. Senhor, eu estou com nojo de fulano. Um espírito de raiva, de ódio de fulano, mas eu preciso que o Senhor tire isso de mim. Porque por mais que fulano me perturba, por mais que o diabo usa ele para me perseguir, eu sei que eu tenho que amar meu inimigo. Então eu preciso que o Senhor tire isso de mim. Você está entendendo? Você tem que ser sincera com Deus, mano. Não fica dando desculpa para Deus, não. Ah, a mulher que o Senhor me deu, como companheira, a culpa foi dela. Ela me deu a fruta. Você está entendendo? Como se... Oi? Como se isso fosse justificar, mas ele comeu, irmão. A mulher forçou ele a comer? Enfiou na boca da goela dele? Não, irmão. Nem arma não tinha naquela hora para dizer, ela botou a arma na minha cabeça, eu comi. Não, ele comeu o quê? Ele quis, ele sabia que Deus tinha falado com ele. Glória a Deus. Aí ele está dizendo, vamos lá. Ele disse, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Já falo, deu a árvore. Não era nem a fruta, mas era a árvore. Ela me deu da árvore e eu comi. Eu disse, Senhor Deus, à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Um estava jogando a culpa no outro. Eu não tive culpa de nada, não. A culpa foi da serpente. Ela me enganou direitíssimo. Eu acabei caindo. Não tem gente que fala isso, Senhor, me enganou direitinho o diabo. Não, mas quantas vezes o diabo vai ficar te enganando? Teu olho nunca vai abrir, não, irmão. Porque a primeira vez vai lá, a segunda vai lá, a terceira vai ficar toda a vida te enganando aí. Não, você já sabe que ele é mentiroso, já sabe que ele é pai da mentira, já sabe que ele é enganador. Aí você tem que abrir, não vou deixar mais ele me enganar, não, tá amarrado, entendeu? Aí ele disse, me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as feras, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Segundo os estudos teólogos, de teologia, né? Os teólogos, a serpente não rastejava até essa data aqui. Entendeu? Eles que ela não rastejava. Não sei se ela andava em pé, se ela tinha asa, sei lá. Alguns dizem que ela tinha asa, outros dizem que ela andava em pé, mas ela não rastejava. É aqui, daqui para cá que ela passou a rastejar. Por isso que Deus falou, né? Pó comerás todos os dias da sua vida. Você vê que agora você tem. Ela rasteja, ela não anda. Aí está dizendo, ó. E pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu me ferirá o calcanhar. Você vê que a maioria das mulheres, pelo menos a maioria, não é todas, mas a maioria das mulheres não gosta de cobra. Tem pavor de cobra. Você está entendendo? A maioria. Pois é sério. Aí ele está dizendo, ele falou, né? Porém, amizade entre ti e a mulher. Não vão ser mais amiga, não. Periga essa amizade de vocês aí, entendeu? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Por isso que a mulher passou a ser, o homem passou a ser o cabeça do carcereiro, porque o diabo enganou primeiro a Eva. Então agora Deus falou, agora teu marido te dominará, você vai ter que ser submissa a ele, entendeu? Porque ela foi enganada primeiro. Então, e Adão disse: por quanto deste ouvido a tua mulher, ele pensou que ia ficar de fora, né? Não, nada,
culpa é da mulher. Não. E Abraão disse: o quanto deste ouvido a tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, condor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardo também te produzirá, e comerá na erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Não é isso? Aí ele falou: tu és pó e de pó tornarás. Mas eles não iam voltar para o pó, porque eles eram imortais, gente. Adão e Eva eram imortais. Aqui tu vê aqui que eles foram condenados aqui agora, eles passaram a ser mortal. Você veio do pó, agora você vai voltar para o pó. E eles não eram. Eles tinham a vida eterna ali. Porque sabe por que eles foram condenados agora? Eles iam passar a ser mortal? Por isso que a Bíblia diz, um capítulo, um versículo liga o outro. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Eles foram condenados à morte por causa do pecado deles. Eles não eram mortais, eles eram imortais. E a serpente enganou eles. Deus falou para ele: dia que você comer desse fruto, vocês vão morrer, vocês vão passar a ser imortal. O que a serpente diz? Certamente não morrerá. Cadê a Eva e Adão? Enganou a gente, você está entendendo? E aí, quando a gente vem para a igreja, tudo bem, se for até achar engraçado e rir, mas irmão, o diabo às vezes quando faz isso com a gente também, você tem que ter cuidado. Deus está falando: é assim que o pastor disse? Não é bem assim não. Aí você vai, cai na cilada dele. Entendeu? Te enganou direitinho. A gente tem que ter cuidado, gente. É do jeito que Deus falou, não é de outro jeito. Aí o que aconteceu? E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, está vendo? Porque ele tinha sido mortal, ele passou a ser mortal. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender? Aí, daí para lá, é que não tem como eu te explicar porque essa passagem é muito grande. Aqui, eles passaram a ser mortal, com a palavra de Deus, de salário do pecado é a morte, eles morreram por causa desse pecado. E houve aqui uma separação do homem com Deus. Ele foi expulso do jardim da presença de Deus. E o homem ficou anos longe da presença de Deus. Até que Deus resolveu enviar Jesus como mediador para reconciliar o homem com Deus. Tudo por causa do pecado de Adão e Eva. Houve uma separação do homem com Deus. Você está entendendo? Isso é pecado, é o pecado. Isso não mudou até hoje. Até hoje existe o pecado. É aquilo que Deus está falando para você não fazer, ou para você parar de fazer. Você insiste naquilo ali, é que separa você de Deus. E Deus que vive e guarda a pessoa morrer em pecado. Se a pessoa morrer em pecado, segue-se o juízo. Se você morrer na hora, está separado de Deus. Se você morrer separado de Deus, você vai embora separado de Deus, gente. Você tem ideia do que é isso?
Eu pequei contra Deus, então o quê? Separar de Deus, eu ainda não me consertei. Aí eu morro assim. Onde você acha que eu vou? Já pensou? Depois de você ter recebido Jesus, ter buscado tanto a Deus e se acabar longe de Deus? E você foi embora numa hora que você estava separado de Deus? Por isso que Deus não trata o pecado como uma coisinha boba. Isso é uma coisa séria, uma coisa que a gente tem que lutar contra. E o Evangelho de Cristo é o Evangelho de arrependimento. Mateus, acho que é Mateus 3. Vamos para o Novo Testamento agora. Você já viu que é pecado, agora vamos lá. Você sente que tem uma coisa na sua vida que Deus não aprova, Deus já falou para você largar aquilo de mão, ou para você fazer aquilo aí, o que você tem que fazer? Pede força a Deus, gente. É melhor você abandonar o pecado e ficar com Jesus, do que você abandonar Jesus para ficar com o pecado. Separado de Deus. Não faça isso. Glória a Deus. Gente, a gente tem que amar Jesus. Eu amo Jesus. Mas como é que você ama Jesus e quer ficar longe dele? Quando a gente ama, a gente quer ficar como? Perto. Então eu vou lutar contra aquilo que me afasta de Deus. E qual é a única coisa que te afasta de Deus? É o pecado. Não tem outra coisa. Mateus 3, versículo 1. Eu vou dar 2 exemplos rápidos aqui, por causa da hora. Mas já está na hora mesmo. Vou dar 2 exemplos rápidos de que o Evangelho de Cristo, que Jesus mandou os profetas, os discípulos pregar, é de arrependimento, gente. É você consertar, você está num erro. Aí você começa a ouvir a palavra, não, eu vou consertar o que está de errado. Você tem que procurar. E às vezes você não enxerga, você tem que pedir a Deus. Davi, ele disse, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Me ajuda a enxergar onde que eu estou errando. Deus vai te ajudar. Entendeu? E você, o que você fala? Pastor, mas se eu tiver em pecado, eu vou morrer? Não. Jesus disse, se for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Mas, irmão, tem gente que vai lá, Senhor, o Senhor falou que se eu for fiel e confessar, eu quero que o Senhor me perdoe. Não, você pede a Deus para te purificar. Você tem que pedir a Deus para tirar aquilo de você. Não adianta eu pedindo perdão a Deus, daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Isso vai me prejudicar. Glória a Deus. Eu tenho é mais ou menos uma roupa, né? Eu lavo a roupa, vou lá, lavo ela, enxavo, boto no varal. Aí daqui a pouco, quando ela está quase secando, eu jogo ela no chão, esfrego ela no chão de novo, vou lá, lavo ela, boto ela no varal. Quando ela está falando, eu nunca botei aquela roupa limpa. Tem que deixar a roupa secar lá, tirar a roupa limpinha da corda. Você está entendendo? Não, você tem que pedir força a Deus para você se livrar daquilo ali. E Deus te ajuda, gente. Eu não sei que você, não sei, às vezes o diabo não deixa a pessoa orar, sei lá, ele faz a cabeça da pessoa, bota a dúvida na cabeça da pessoa, a pessoa fica aí sofrendo. Então, ele está dizendo assim, a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João, o Batista, né? Está escrito João o Batista. Aí está escrito o quê? João Batista. Aqui não, tá aí o João o Batista. Aí está o quê? João Batista, né? Não, só o menino que está o O, já botaram o O aqui no meio, aqui, ó. João o Batista. Pregando no deserto, na Judéia, e dizendo, arrependei-vos. O que ele pregava, gente? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Como assim? Arrependa-te, para com as coisas erradas, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz que clama no deserto,
de veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de cabelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda Judá e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo nessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O João Batista veio pregando. O que ele pregava, gente? Um arrependimento. O pessoal mudar. Olha, gente, muda lá, pecado. Jesus está voltando. Vamos se consertar com Deus. Você está entendendo? Atos dos Apóstolos. E senão a pessoa pensa, as pessoas hoje em dia é estranha, a pessoa não pensa que vem, não, vou aceitar Jesus e pronto, continuar a mesma coisa. A gente não é assim. A gente precisa se arrepender do nosso pecado, largar o pecado, ter comunhão com Deus, se preparar para a vinda de Jesus. A gente não podemos levar uma vida de qualquer maneira, gente. Glória a Deus. Lá no livro de Atos, Atos 2:37. Isso aqui é Pedro, tá, gente? Pregou. Amém? Acharam aí? Atos 2:37. A conversão de 3.000 pessoas, não é isso? E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Eles ouviram lá Pedro pregando, né? Ele estava pregando e tal, eles se interessaram. Mas o que a gente faz para ser salvo? Como é que a gente faz para salvar a gente, para salvar a nossa família? Perguntaram aos discípulos. E o Pedro respondeu e disse, ele disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados. E o que ele falou que era para fazer, gente? Se arrepender. Vou parar de caminhar que eu estou fazendo. Para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Porque a promessa nos diz respeito a vós e a vossos filhos e todos que estão longe, todos que Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo
grado receber a sua palavra, porque tem gente que não recebe de bom grado, a gente recebe com raiva a palavra. Você fala da pessoa se arrepender, a pessoa fica irada com você, a pessoa não quer mudança. A pessoa que quer mudar, ela recebe de bom grado, entendeu? Os que recebiam de bom grado, receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento, né? E na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia o que, gente? Temor, que é uma coisa também que a gente hoje em dia, a pessoa vem para a igreja e não pede a Deus. Não, se você não tiver temor de Deus, você nunca vai conseguir obedecer a Deus. Pastor, o que é temor? Você precisa pedir a Deus, Senhor, põe o seu temor no meu coração, que é um respeito pela palavra de Deus. Não posso lidar com a palavra de Deus como qualquer coisa. Seu irmão, nunca faça isso. A Bíblia diz Deus como qualquer coisa. Isso aí, pastor, falando, não. Isso é falta de temor. Você não teme a Deus. Se você temesse a Deus, você não, está amarrado. Não, Deus, eu vou obedecer a Deus. A pessoa, quando teme a Deus, ela pensa 2, 3 vezes antes de pecar. Ela lembra da está caro, isso é um pecado, isso não vai ser bom para mim. Você está entendendo? Você tem que pedir a Deus, Pai, Senhor, me ensina a te temer. Aí ele está dizendo, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam como? Juntos. E tinham o que, gente? Tudo em comum. Preste atenção. Uma igreja, uma casa, uma família, aonde tem pessoas que não se dão uma com a outra, tem alguma coisa errada. Porque todas as pessoas que são de Deus têm comunhão e tudo é em comum. Um concorda com o outro. Você está entendendo? É igual o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo mundo concorda. Agora você vê que dentro da igreja tem um que não vai com a cara do outro. Dentro de casa um quer uma coisa, outro quer outra. Pode ter certeza que o diabo está em algum lugar dele. Ou está em um ou está em outro. Mas que ele está lá, está. Porque isso é a obra dele. Você está entendendo? Pode ter certeza disso. Não há entendimento dentro de casa, na igreja, o diabo está lá. Em algum lugar ele está, ou está em um ou está em outro, mas está lá. Porque quando a pessoa está todo mundo com Deus, ela tem comunhão de espírito, gente. Todo mundo concorda. Não fazer um negócio, concorda, mas todo mundo de bom grado, todo mundo feliz. Não tem aquele negócio de um estar chateado com o outro. Eles viviam assim, ó. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam todos, segundo que cada um havia de previsto. E perseverando como gente unânimes, eles eram unidos todos os dias no templo, todos os dias iam para a igreja junto. E partindo o pão em casa, comiam junto com o que, gente? Com alegria e singeleza de coração. Olha a comunhão desses irmãos. Não tinha um falando mal do outro, não tinha um jogando piada pro outro, entendeu? Não tinha um cara de nojo pro outro, não tinha nada disso. Um ajudava o outro, estava ali junto ali. Vamos orar, bora. O pessoal tinha disposição para orar, gente. Hoje em dia não vamos fazer uma oração. Mas é engraçado que a pessoa tinha tempo para tudo, irmão. Falou em oração, acabou, desmoronou a pessoa. Você está entendendo? A pessoa não está lá, ó, viu um filme, acaba aquele, vê outro, acaba aquele, vê outro. Fulano, vamos ler um pedacinho de um versículo da Bíblia. Eu lembrei agora que eu tenho que resolver um negócio, mas você está entendendo? O pessoal não era assim não, gente. O pessoal era disposto para buscar a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Vamos lá na igreja? Vamos lá na igreja. Entendeu? O pessoal era unido em oração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava
você está pensando, por que o pastor não encheu a igreja, irmão? É Deus que traz. Aos poucos Deus vai trazendo aqueles que Ele quer que se salvem. Glória a Deus. Amém? Mas olha como é que vivia aquele povo, eles tinham comunhão. E qual é o evangelho que Pedro pregava? João Batista, arrependei-vos, larga o pecado, começa a buscar Deus. Amém? Glória a Deus. E você, para buscar Deus, você tem que renunciar algumas coisas, gente. Eu não falo assim que você é obrigado a renunciar, eu estou falando de mim, tá? Eu, esses dias que passou, muito pouco eu tenho mexido com seu pai. Muito pouco. Só para atender mesmo o pessoal. O tempo que eu fiquei mais no celular ontem, foi o tempo que eu demorei para fazer um simulado. Eu tenho que fazer simulado hoje, eu tenho que fazer outro que está fazendo simulado. Foi o tempo máximo que eu demorei no celular. Eu estou fugindo do negócio de internet. Mas, pastor, por que você faz mal? Não, porque às vezes você não deu uma Bíblia. Você não tem tempo para adorar a Deus. Você não tem tempo para brincar com a sua família. O tempo está passando. E a pessoa está vivendo virtualmente. Só que não tem lá no céu, você não vai achar pedrinha de coroa virtual lá em cima, não. Você tem que regaçar a mão, buscar a Deus, orar, procurar orar de madrugada. Tem que fazer alguma coisa, gente. Glória a Deus. Eu ontem de ver mexer no celular, fui ler um pedacinho do livro que eu comprei, que ontem que eu fui ler, gente, mas que legal, hein? Gostei muito do livro que eu li. Em nome de Jesus, muito forte. Em nome de Jesus. Aí eu fiquei pensando, poxa, é tão bom a gente parar para ler uma Bíblia, parar para ler um livro, a melhorar o seu conhecimento, fazer aquela oração que você sente que Deus está te ouvindo, é aquela oração, acho que é amém. Deus entendeu, amém. Você está entendendo? Às vezes a pessoa perde muito tempo. Ah, não, eu não estou falando de você, não é de mim, eu estou pulando fora disso. Estou procurando buscar mais a Deus, e isso está me fazendo muito bem. Glória a Deus, senão a vida passa, mas fica olhando a vida pela janela do ano. Amém? Gente, não é uma coisinha, eu não botei tudo aqui que não dá tempo, mas não é uma coisinha boba. Simples, normal, pecar não. Pecado você tem que fugir. Jesus não falou que a gente ia ser perfeito. Ninguém é perfeito, mas você tem que lutar o máximo que você puder. Você entendeu? Lá no livro de Hebreus está dizendo que a pessoa, quando ela conheceu Jesus, ela conheceu a palavra e ela volta a pecar voluntariamente, ela está crucificando de novo o Filho de Deus, está invalidando o que Jesus fez na cruz por ela. Isso é muito sério. Tu imagina você crucificar de novo Jesus? Amarrado, pastor, lá está escrito que ele está crucificando de novo Jesus. Que a gente, é como se a gente fizesse isso há pouco caso que ele passou lá na cruz. Mas ele passou tudo aquilo para a gente viver uma vida livre do pecado. Não para a gente viver atolado no pecado, senão ele passou aquele irmão, irmão. Por exemplo, se eu decidir viver no pecado, para mim foi igual o que ele fez. Você está entendendo? Para mim foi igual. Ele fez tudo para me salvar, para me libertar, mas eu não quis, eu preferi viver assim mesmo. Como se para mim aquilo não significasse nada. Você está entendendo como não é uma coisa tão fácil assim que você está pensando? O pecado. Então a gente tem que fazer por onde, gente? Glória a Deus. Amém? Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Quem trouxe aí dízimo, oferta, que eu estou pregando aqui na frente. Vamos agradecer a Deus e glória a Deus. Amém? Tá cheio de novo? Tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse recado, essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, em nome de Jesus, eu venho na sua presença juntamente com meus irmãos, com minhas irmãs, agradecer o Senhor e pedir até o seu perdão, Pai. Se alguma coisa nós ofendemos, entristecemos o teu Espírito Santo, Pai. E às vezes a gente nem
que está afastado, separado do Senhor. Mas, Pai, o Senhor disse que se a gente fôssemos fiel, confessasse os nossos pecados, nossos erros, o Senhor seria fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Que nessa hora o Senhor possa nos perdoar e nos limpar, purificar, tirando de nós todo erro, todo pecado, tudo aquilo que não é seu, Pai. E em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos fortalecer na sua presença, para que a gente consiga caminhar com o Senhor e dar fruto. E assim também as nossas bênçãos, os nossos sonhos venham se realizar. E eu estou paralisando a ação de Satanás, onde eu ordeno agora que saia da casa, saia dos filhos, saia da família, saia da prosperidade, solta a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo, eu estou amarrando agora, paralisando todas as tuas ações e exijo que vocês saiam agora com todo o seu mal. Solta a vida de cada pessoa, sai do casamento, sai da saúde, vai embora. E até você, o demônio, que estava se aproveitando de alguma coisa que estava errado, agora essa pessoa já pediu perdão de Deus, você não pode agir mais. Você não tem mais poder sobre a vida dela. Agora essa pessoa foi restaurada a comunhão dela com Deus. Você não pode mais agir. Solta a vida dessas pessoas agora, vai embora. Leva o seu mal, sai da vida, da família, do casamento, vai embora. E não volta mais em nome de Jesus. Pai, eu em nome de Jesus estou abençoando.